Programa de auditório, os bons tempos voltaram. Gente, os bons tempos realmente de programa de auditório não foram um sucesso só no rádio, como na Rádio Tupi. Depois foram passados para a televisão, como diz no texto de Maria Celeste. O exemplo foi graças ao programa Céu Limite, que levou a que houvessem vários outros derivados, tanto em escolas como depois na televisão. Claro, na televisão havia uma outra ambientação, porque ali já havia uma plateia sentada de forma comportada, onde o apresentador falava com o público de casa e ao mesmo tempo com a plateia. Às vezes, até para não destoar muito do rádio, eles chamavam algumas pessoas para o palco. Mas a essência era a mesma. Pessoas apresentando números e ao mesmo tempo mostrando quadros. Claro, no início era mais ao vivo e só apenas programas de calouros, como a gente ainda vê resquícios hoje, como no programa do Raul Gil, que até hoje está no ar no SBT. Sim, esse tipo de programa também é uma mistura de programas nacionais com programas internacionais, porque muitos formatos vieram de outros países, como os Estados Unidos. E a prova disso é que o próprio Silvio Santos, dono do sistema de televisão brasileiro, SBT, admitiu, e também de onde ele realmente mostrou que trouxe os programas. Por isso que há essa diferença, em que os programas não são totalmente nacionais, mas sim oriundos de outros lugares. Mas os programas não são só copiados, como a frase diz. Os programas também são reformulados, porque se fosse só copiados, você trazia e fazia do mesmo jeito que estava no original americano ou europeu. Não, os programas são devidamente adaptados para o gosto popular brasileiro e para o público nacional. Como, por exemplo, o caso de alguns programas, como os programas da década de 90, onde surgiram das 90 meninas, o Fantasia, onde surgiu nomes como Fernanda Souza. Na versão italiana, as meninas não faziam muitos números, diferente do Brasil, onde elas às vezes estavam misturadas à plateia e depois faziam números solos ou em grupo. Sim, todos os programas são adaptados e reformulados para depois irem ao ar de uma forma que venha a agradar o público de padrão brasileiro. Sim, os bons tempos nunca saíram, na verdade nem voltaram, nunca nem saíram, porque o que foi feito foi uma readaptação do rádio para a TV. E a TV foi se readaptando conforme os brasileiros iam conseguindo ter uma TV e adquirir os aparelhos. E ao decorrer do que as pessoas mudavam seu pensamento e o horário de ver televisão, que eram muito diferentes no início e depois no final, mas sempre obedecendo a uma perspectiva da época. E claro, devido a ser entre a década de 60 e 80, ainda de uma forma que não desrespeitasse o período de festivais, mesmo estando na época de censura. Entre eles, os festivais musicais, que deram origem a vários cantores e vários grandes singles. Mas não é só isso. Os programas ainda foram reformulados e formulados ao decorrer do tempo, conforme a televisão se consolidava, e havia a passagem completa do rádio para a TV, fazendo com que houvesse novas ambientações. Os programas não eram copiados, porque senão era muito fácil. Eles eram reformulados, sim, de acordo com os padrões dos seus países e do gosto popular. Um exemplo clássico, mais para frente, é o Fantasia, que na versão italiana não havia nem as meninas interagindo com a plateia e muito menos fazendo números solos, como foi feita na versão brasileira. Sim, os programas foram todos reformulados de acordo com o padrão de cada país, com cada formato. Senão assim era fácil. Você trazia o formato e só reproduzia, que nem um robô, coisa que o texto desconstrói. E o SBT foi o grande chefe dessa questão, porque foi quem mais trouxe programas internacionais, porém com adaptações brasileiras.
E agora vamos para a MPB. Graças a esses programas de auditórios, surgiram os programas de festivais de música, inicialmente influenciados pela Bossa Nova. E sim, no início não aconteceram porque eram poucos aparelhos reproduzindo, até o início da década de 60. E quando aconteceram, também aconteceram como forma de resistência ao golpe de 64. Sim, os grandes festivais de música começaram a acontecer na televisão, programas que revelavam grandes talentos e que quadruplicaram e que triplicaram a audiência da TV. Sim, esses programas fizeram com que a TV se popularizasse em todo o território nacional, principalmente a Record, a Excelsior e a TV Rio, onde geralmente rolavam esses tipos de programa. E a Record foi a que mais investiu pesado, principalmente no final da década de 60 e início da década de 70. Um dos festivais de maiores popularidade foi o Festival da Canção de 67, que revelou nomes como Gil e Caetano. Esses programas também ainda contavam com grandes nomes nos júris, como Ari Barroso. Os programas também se tornaram populares porque, além de revelarem esses nomes, mostravam um pouco da cultura brasileira popular musical. A prova disso é que eles não só misturavam a bossa nova, que era esse ritmo mais sofisticado, mas trouxeram elementos do rádio, como o samba-canção, o bolero e as marchinhas. Sim, foi um mix de todos esses tipos de gênero, o que levou a um marco na televisão brasileira, que foi reproduzido e até hoje ficou como um resquício, como já citado, com programas como o do Raul Gil até hoje no ar, e o programa do Silvio Santos, que passa aos domingos no SBT. Sim, esse tipo de programa foi tão importante, que ele, ao mesmo tempo, também popularizou a música no Brasil, que até então era muito regional e ficava presa ao que passava nas rádios locais. De televisão, história e técnica, professora Ana Paula Goulart Ribeiro, aluna Andréia Meireles de Souza. E aí, galera, gostaram do vídeo? Só clicar aqui que vai vir mais vídeo no canal.